Eu começo desejando um ótimo fim de tarde, fim de dia, começo de noite a todas e a todos. Quero, no primeiro momento, parabenizar a Comissão de Biotecnologia e de Biodireito, na pessoa do seu coordenador, a quem publicamente faço questão de dizer da minha admiração e do meu respeito, o Dr. Eudes Quintino, grande advogado, professor, a quem, então, eu parabenizo e saúdo na sua pessoa todos os membros dessa comissão tão importante, ainda mais num momento como esse que nós estamos vivendo. É nessas horas que a gente percebe ainda mais o valor que os estudos relacionados ao biodireito, à biotecnologia têm, quando vivemos aí uma pandemia da alçada da natureza que nós estamos passando nesse momento. Quero cumprimentar também o nosso conselheiro seccional, nosso ex-presidente da 22ª subseção, o doutor Odinei Rogério Bianchim, a quem também tenho uma admiração enorme, haja vista todas as lições que recebi dele, seja em sala de aula, como foi meu professor, seja fora da sala de aula. E também quero aqui, efusivamente, cumprimentar e agradecer a todos os expositores dessa noite, doutor Omaile, doutora Janaína, doutora Gabriela, doutor José Lucas e, infelizmente, não é o doutor Marcelo, por esse evento noticiado pelo doutor Eudes, mas absolutamente compreensível, não vai poder estar aqui conosco. Agradeço demais também aí o Luque e todos os colaboradores da nossa subseção, que sempre aí nos ajudam fortemente, ainda mais nesse momento agora de distanciamento que todos estamos necessitando operar, né, essas plataformas virtuais, e eles têm feito um trabalho literalmente de guerreiros. Saúdo a todos e a todas, então, e desejo um ótimo evento. Com a palavra, doutor Eudes. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde já com gosto de boa noite. E eu queria inicialmente agradecer a presença do Dr. Henri Attic, a sua manifestação, os seus cumprimentos. Estendo também esses cumprimentos para o Dr. Odinei Bianchim, amigo de muitas etapas da vida, grande advogado, excelente professor. E agradeço também o nosso presidente, o Dr. Marcelo Henrique, por ter cedido esse horário para que a nossa comissão de bioética e biotecnologia pudesse fazer a sua apresentação. Vou ser muito breve. Nós estávamos discutindo em uma das reuniões em fazer uma apresentação de temas relacionados com a bioética. Seria muito interessante porque são temas que obliquamente percorrem o direito, mas que, se o colega advogado for perceber, no fundo, há sempre ali um princípio bioético. Então, a bioética ela está penetrando intimamente no direito e, com ele, de braços dados, está percorrendo vários institutos jurídicos, várias áreas do direito, e aí, nesta dupla combinação, nessa harmonia de funções, a bioética vem colaborando de forma intensiva, de forma decisiva, para que o direito atinja uma realização ou uma entrega jurisdicional que seja mais consistente, mais coerente, mais condizente até com o princípio da dignidade da pessoa humana, que será abordado hoje pela doutora Janaína, e tenho certeza que com muito e muito sucesso. E a bioética ela entra justamente nesse espaço onde os advogados ainda não se atentaram que ela não é uma concorrente do direito. Pelo contrário, ela é uma parceira.
ela é uma colaboradora. Ela é inter, trans e multidisciplinar. Isso quer dizer, ela vai penetrar em várias áreas do direito e vai trazer ali fazer ali a sua leitura de vida. Porque no instante que a bioética é ligada às ciências da vida, ela tem uma leitura da vida. E nessa leitura da vida, ela vai engrossar as fileiras do direito e vai trazer uma sustentação, vai trazer uma composição mais perfeita com aquilo que nós buscamos, que é a justiça. Justamente por isso que nós decidimos fazer esta apresentação para os colegas advogados e também para todos os demais interessados, para que eles vejam, e nós vamos trazer aqui vários pensamentos bioéticos, para que eles vejam o verdadeiro entrosamento que existe entre o direito e a bioética. Então, para isso, nós escolhemos 4 temas e 4 colegas irão expor. O Dr. Omaile Mascarim do Vale vai falar a respeito das cifras negras em epidemiologia e a escolha de Sofia como ferimento a preceito constitucional e de direitos humanos. Doutora Janaína Aparecida de Sales Floriano vai falar sobre a bioética e o princípio da dignidade da pessoa humana em tempos de pandemia. Dr. Marcelo Augusto de Freitas vai falar sobre a culpa imprópria na prescrição da cloroquina. E, por fim, a doutora Gabriela Lima Vasconcelos Dias vai falar sobre as diretivas antecipadas de vontade em meio à pandemia. Como vocês puderam perceber, só pela leitura dos temas, que são assuntos atuais, são assuntos presentes na área do direito. Então, sem mais delongas, reiterando meus agradecimentos também aos colegas expositores, eu passo a palavra para o Dr. Omaile para que ele faça a apresentação do seu tema. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todos me ouvem? Quero agradecer e cumprimentar, em primeiro plano, o Dr. Henrique, vice-presidente da nossa subseção, também o Dr. Marcelo Henrique, presidente, o Dr. Odinei, conselheiro seccional, o coordenador, Dr. Eudes, que instituiu esse formato muito interessante de debate, e aos expositores, a Janaína Floriano, aos doutores Janaína, Marcelo Freitas, Gabriele Vasconcelos, José Lucas, ausente, mas com certeza ele deve ter se empenhado e está ausente em virtude de outro problema, e a nossa 22ª subseção aqui, que tem democratizado bastante o acesso e a propagação da informação. Meus parabéns, em especial, aos gestores dessa gestão atual. Como é um grupo de estudo, todo mundo pode ficar livre para fazer pergunta e interagir, partindo do pressuposto que hoje não é uma palestra ou algo de tipo unilateral. Acho que é democrática a participação de todos. Então, antes de entrar realmente no tema, eu gostaria de fazer uma introdução, porque como eu vou falar de cifras negras e tem um aspecto de criminologia envolvido, é importante nós termos uma noção do que aconteceu no mundo desde o começo da pandemia e o que acontece agora. Então, rapidamente, é importante falar o seguinte: quando eu instituí esse módulo, esse nome, eu tinha feito na época uma submissão de um artigo científico para Getúlio Vargas. E aí eu peguei os dados daquela época e comparei com agora. Que época? Dia 11/4. Nós temos o primeiro paciente, o paciente 0 brasileiro, no dia 26 de fevereiro. E aí, dia 11/4, nós tínhamos a seguinte realidade no plano mundial. Nós tínhamos 1.684.000 infectados e uma letalidade do vírus de 6%. No Brasil, 20.000 infectados no dia 11/4 e uma letalidade de 5,42%.
Em Rio Preto, em especial, nós tínhamos apenas 53 infectados com uma letalidade de 5,66%. Hoje, eu atualizei esses dados. Então, no lugar de 1.600.000, nós temos 11.579.000 no plano mundial, com uma letalidade de 4,64%. No Brasil, 1.626.000 infectados, com uma letalidade de 4%. E em Rio Preto, 3.431, era 53, está em 3.431, com 3%. Eu lembro que quando eu escrevi esse artigo e busquei informações a respeito disso, porque eu trabalho muito com essa transdisciplinaridade de direito e medicina, nós tínhamos medo de chegarmos ao nível da Itália. Hoje, a Itália tem 241.000 infectados e 34.000 mortes. Nós somos 8 vezes maior que a Itália hoje. Então, nós chegamos em um momento onde o direito humano ele é sufragado por uma atuação estatal que não dá conta de atender a demanda de doentes. A gente já teve alguns julgamentos do STF em que foi referido aí a reserva do possível, que é aquilo que o Estado pode fazer, o que é possível ser feito com o orçamento, com o que tem ali de recurso para atender a população. E aí a gente pega a saúde, né, como direito constitucional dos artigos 196 a 200 da Constituição, sendo aí relegado em virtude da impossibilidade operacional do Estado de atender a população doente e todos os seus infectados, como é o caso que já está acontecendo em Cuiabá, em Sorocaba, em muitas cidades do Norte e Nordeste. E aí nós temos uma discussão que sai do plano constitucional e entra no plano do status internacional. Por quê? Quando houve a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, né, logo após o fim da Segunda Guerra, então a ONU disse o seguinte, que é indissociável a dignidade da pessoa humana o acesso à saúde. E aí nós temos um acesso à saúde tolhido da sociedade em virtude de tempos pestíferos, em virtude da pandemia. E agora nós temos esse tipo de dado que são dados reais. A gente precisa falar de epidemiologia e cifras negras. E tem outros dados interessantes. Percebam. O que é epidemiologia? Epidemiologia é aquela parte da ciência, da ciência da saúde, que se ocupa de quantificar a ocorrência de doenças nas populações humanas com o fulcro de prevenção e controle. Só que nesse estudo que eu fiz em particular, nós conseguimos comprovar ali, e depois de publicado eu vou com certeza disponibilizar o estudo, nós conseguimos comprovar ali que 14% apenas é publicado, é notificado no Brasil. Interessante que a partir do momento que eu consegui fazer esse estudo, dentro de um mês após o término desse estudo, a USP publicou que é 9% e a PUC 18%. Então perceba que nós estamos trabalhando com pelo menos 86% de dados desconhecidos na questão do contágio. E é aqui que entra a discussão de cifras negras. O que são cifras negras? São os crimes que ocorrem, mas que são desconhecidos da sociedade e do poder jurisdicional, da jurisdição como um todo. É aquela mulher que apanha em casa do marido e silencia. Ocorreu um crime, mas ninguém sabe. É aquele pequeno furto em um mercado, ou o crime do colarinho branco, que alguns doutrinadores chamam que são protegidos pelo cinturão da impunidade. Então, cifras negras em criminologia é justamente isso. Os crimes que ocorrem, mas que são desconhecidos da jurisdição e da sociedade. Isso está ocorrendo agora em epidemiologia, por isso a comparação e a conciliação entre os institutos. Nós temos no plano do direito um enorme emaranhado de crimes que são desconhecidos e agora, em virtude do período pandêmico, nós temos praticamente, de acordo com os estudos, 86% dos casos desconhecidos. E são desconhecidos por quê?
porque o paciente pode ser oligossintomático, que é aquele que tem uma coriza, dá uma tosse apenas, uma dor no corpo e não tem a ciência que está com o coronavírus. E o total assintomático, que é aquele paciente que pega e sequer sabe que está com o coronavírus. E aí nós temos os casos mais trágicos, que aí nós temos aqui os índices de letalidade que eu apresentei há pouco, que na oportunidade são levados a óbito e outros em internações, em quadros graves, mas que não chegam a tanto. E nós temos alguns estudos de subnotificação, tanto no Brasil quanto fora, que nós temos, por exemplo, a AIDS, nós temos um estudo do Nordeste brasileiro que preconiza que de 14% a 33% é um caráter de subnotificação da AIDS. Então, percebam, nós temos, de novo, próximo de 70% de subnotificação. Tuberculose, de 22% a 44%. Sífilis, de 47% a 56%. E uma publicação da China, recente, disse que 86% do contágio chinês também é desconhecido. Isso para demonstrar que a epidemiologia se preocupa, de forma muito importante, com caracterizar e quantificar a ocorrência de doenças para trabalhar com prevenção e controle, mas que ela não consegue fazer isso nem com doenças que têm já praticamente 40 anos, como a AIDS. Imagina com uma doença de progressão geométrica como o coronavírus e a Covid. Então, nós temos uma vigilância epidemiológica arquitetada desde o período militar, né, de governo militar, em 75, e que o SUS veio a incorporar esse tipo de auxílio à sociedade só em 1990, proporcionando conhecimento, detecção, prevenção e qualquer fator determinante para a prevenção e controle de qualquer tipo de doença. E aí, nós temos a reserva do possível, né, e que se choca diretamente com o mínimo existencial. Então, o que o STF já falou sobre isso? E isso surgiu na Alemanha em 1972, né, a reserva do possível, quando alunos alemães, eles conseguiram entrar com uma ação na Suprema Corte Alemã, questionando a impossibilidade de acesso ao estudo, e que isso estava preconizado na Constituição alemã. A Suprema Corte Alemã disse que era possível desde que tivesse vaga, e aí ela criou essa terminologia reserva do possível. No Brasil, isso foi otimizado e contraditado pelo mínimo existencial. Olha, eu tenho um mínimo que eu preciso para sobreviver, mas o Estado não consegue atender nem esse mínimo. E o Estado usa essa reserva do possível, em muitas ocasiões, né, em jurisdição defensiva, como subterfúgio para não prestar serviços e garantias e direitos essenciais constitucionais que, na maioria das vezes, são relegados, tendo como impedimento essa reserva do possível e deixando de lado esse mínimo existencial. Pois bem, chegamos à Escolha de Sofia. O que é a Escolha de Sofia? A Escolha de Sofia é um filme de Meryl Streep dos anos 80, e que ela precisa tomar uma decisão muito difícil, sob pressão, com um razoável sacrifício pessoal, e ela precisa tomar uma decisão. E isso foi implementado na saúde brasileira. O que é a Escolha de Sofia? É o momento que eu preciso escolher, eu médico, qual paciente tratar. Nós vimos isso de repercussão internacional na Itália. Então, na Itália, logo em abril, a Escolha de Sofia tornou-se pública pela Sociedade Italiana de Anestesia e Analgesia, que disse o seguinte, que a maior expectativa de vida seria privilegiada na escolha do tratamento do Covid-19 e que aquele paciente que não seria o escolhido seria alçado aos cuidados paliativos. Cuidados paliativos, como o Dr. Eudes pode bem explicar depois, se for conveniente, são os cuidados que são preconizados em fim de vida. Esse paciente já não tem mais a possibilidade de cura. A gente vai cuidar dele para que ele não tenha dor e para que ele tenha uma morte tranquila. Então, isso foi tomado na Itália como preceito pela Sociedade Italiana de Anestesia, que é quem cuida de paciente
internado, né, intensivistas, já logo em abril. Ocorre que o brasileiro, né, nós estamos num debate aqui entre advogados e com certeza de alto nível, o brasileiro acha que esse momento vai chegar ou já chegou em algumas cidades, mas isso já é feito cotidianamente nos hospitais brasileiros, né? Nós temos um estudo de 1990 a 2003, que a queda do número de leitos de enfermaria e de UTI caiu de 3,3 para 1,1 para cada 100 mil habitantes. Então, nós temos aí uma depredação do sistema de saúde que veio a calhar com um aumento vertiginoso da procura em virtude do coronavírus. E aí nós temos uma catástrofe pré-anunciada, né? Pré-anunciada, onde o sistema não consegue entender. E eu vou já me encaminhando para o final, mas eu quero ler um pequeno trecho que a Sociedade Italiana de Anestesia, Analgesia e Cuidados Intensivos publicou. Disseram o seguinte em nota: estamos cientes de que lidar com esse problema pode ser moral e emocionalmente difícil. Como sociedade científica, poderíamos tacitamente confiar tudo ao senso comum, sensibilidade e experiência da razão individual, ou tentar, como escolhemos fazer, iluminar o processo de tomada de decisão com esse pequeno apoio que poderia ajudar a reduzir a ansiedade, estresse e, acima de tudo, a sensação de solidão, além de representar uma proteção para o paciente em termos de limitação da arbitrariedade das escolhas da equipe de tratamento. Então, percebam que foi uma institucionalização da escolha de Sofia por meio de uma entidade nacional italiana. Bom, só para concluir, e o doutor Eudes pediu que fosse 10 minutos para cada, e eu pretendo cumprir a risca, nós temos o seguinte: o governador de Minas Gerais, né, o Zema, disse há pouco tempo que a subnotificação do Estado mineiro é 10 vezes maior do que o Brasil. Então percebam que são dados que repercutem diretamente em como o sistema de saúde vai conseguir absorver esse paciente, se é que vai conseguir. Porque, por exemplo, em Nova York não conseguiram. O paciente chegava, o hospital estava fechado e ele morria na calçada. Então, a interface entre direitos e garantias fundamentais e a epidemiologia e a medicina e o comportamento que se espera do Estado frente a esse é latente. Por isso que a nossa comissão, em termos de transdisciplinariedade, é tão importante, porque a gente consegue permear o direito indo para a medicina, indo para a psicologia, indo para políticas públicas e sempre indo e voltando, trazendo uma realidade que, em muitas ocasiões, o jurista não consegue explicar, o médico não consegue explicar, e tendo ainda como participação do Estado, né, gravemente afetado pelo STF, essa reserva do possível que chega a tolher direitos e garantias fundamentais. Então, eu quero agradecer, dizer a todos que eu cumpri a risca o meu horário, que eu sempre tenho essa política de cumprimento obrigatório e à risca, e quero deixar o doutor Eudes e os participantes à vontade para sugerir, opinar, questionar. Estou à total disposição e agradeço a presença de todos, né? Eu não sabia que ia ter tanta gente, fiquei feliz com a participação do vice-presidente, doutor Odinei, pessoas da minha do meu alto respeito e credibilidade. Muito obrigado por todos. Obrigado, doutor O'Malley. Parabéns pela exposição. Muito consistente e realmente demonstrou que a bioética ela tem a sua parcela de contribuição não só no direito, né, como também em outras dimensões do saber. E vou chamar agora, pedir para a doutora Janaína Aparecida Floriano, para que ela desenvolva também o seu tema a respeito da bioética e o princípio da dignidade da pessoa humana em termos de pandemia. Doutora Janaína, libere seu microfone.
Agora sim, né? Obrigada. Boa noite a todos, os colegas aqui presentes. Quero cumprimentar a todos nessa noite. Obrigada a todos pela atenção, desde já. Quero agradecer também e principalmente ao coordenador dessa comissão, que é o Dr. Eudes Quintino, ao qual eu tenho uma admiração imensa e um respeito enorme. Então, eu vou falar hoje para vocês, fazer uma reflexão a respeito da bioética e o princípio da dignidade da pessoa humana em tempos de pandemia. Antes da gente adentrar no assunto principal, eu quero fazer com vocês algumas conceituações importantes a respeito dos princípios que regem a bioética e o biodireito. E, primeiramente, eu gostaria de explicar o sentido da palavra bioética. A palavra bioética é uma palavra que vem do grego, bios, que significa vida, e ethos, relativo à ética. Ela é o estudo das ciências biológicas, das ciências da saúde, né, da filosofia e do biodireito. E a bioética, ela tem a responsabilidade de averiguar todas as condutas relativas à vida humana, à vida animal e ao meio ambiente. A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos é um instrumento normativo internacional, né, que foi adotado pela Unesco, que trata de questões éticas suscitadas pela medicina, associadas na sua aplicação aos seres humanos. E a bioética, ela promove várias discussões e debates internacionais, focando sempre no princípio da dignidade da pessoa humana, em que todos os cidadãos merecem receber a proteção do Estado e devem ser responsabilizados, no caso, né, pelas práticas que ultrapassem esses limites, né, os limites da moral, da ética e das leis. Todos os cientistas e profissionais da saúde, eles devem ter essa consciência, devem trabalhar e eles devem exercer as suas profissões pautados na dignidade humana, nos direitos humanos e na liberdade limitada, principalmente. A bioética, ela possui 4 princípios importantes: a autonomia, a não maleficência, a beneficência e a justiça. O princípio da autonomia é o respeito ao paciente como pessoa humana e autônoma. O paciente, ele tem que ter a liberdade de fazer as suas próprias escolhas, querer ou não se tratar, querer viver com qualidade ou até mesmo querer morrer com dignidade. O princípio da não maleficência, esse princípio, ele estabelece que a ação do médico deve ser menos danosa possível à saúde do paciente, né? E o princípio da beneficência, o ato médico deve sempre beneficiar o paciente. O princípio da justiça diz assim, que justa é a intervenção médica que leva em conta os valores do paciente. Que valores são esses? A sua dignidade, o respeito à sua integridade física, o respeito à sua autonomia, o respeito à sua privacidade e à sua intimidade. Agora, passando um pouquinho para os princípios do biodireito, que são a precaução, a autonomia privada, a responsabilidade e a dignidade. O princípio da precaução, como o próprio nome nos diz, ele está intimamente ligado no caso de prevenir e evitar danos que ameacem danos ao meio ambiente, à saúde do homem, né? Então, esse princípio, ele tem uma relação direta com o princípio da beneficência e da não maleficência. O princípio da autonomia privada, esse princípio, ele está intimamente ligado aos direitos da personalidade, né? Então, o paciente tem o direito de fazer as suas próprias escolhas. O princípio da responsabilidade, ele se refere a uma situação jurídica de quem descumpriu determinado dever jurídico, causando um dano material ou moral. Então, esse dano, ele gera responsabilidade. E, né, o princípio da dignidade humana, né, que é o foco da minha explanação, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, ele está expressamente no artigo 1º, ele está expresso, né, no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Esse princípio, ele tem como objetivo maior assegurar a todos viver de forma digna. Esse é o caminho para nós termos uma sociedade mais justa e solidária.
né? E o princípio da dignidade da pessoa humana, ele se encontra espalhado em vários outros artigos da nossa Constituição, né? No artigo 5º, por exemplo, quando ele diz: todos são iguais perante a lei, né? Sem distinção de qualquer natureza. Ainda no artigo 5º, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão à ameaça a direito, né? A lei punirá qualquer tipo de discriminação atentória dos direitos e das liberdades fundamentais, né? No artigo 196, diz assim: a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E o artigo 225, onde diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Que é essencial para termos uma sadia qualidade de vida. Após essa breve introdução, nós vamos entrar agora na contextualização do tema ao qual eu quero falar para vocês, né? A bioética é uma ciência jovem, mas ela tem uma relevância e uma importância no nosso cotidiano imensa. Ninguém mais vive sem a bioética. A alma da profissão médica é o compromisso com a ética. Então, por exemplo, qualquer estudante de medicina, antes de exercer a sua profissão, tem que se comprometer com o juramento de Hipócrates. Esse é o juramento mandatório do Conselho Federal de Medicina, o comprometimento com as normas éticas, que são as mesmas aqui no Brasil e no mundo, né? Quais são? O respeito pela pessoa, pela sua identidade, o respeito pelo seu bem-estar, por sua qualidade de vida, em qualquer circunstância, né? O doente, ele deve ser sempre a preocupação maior dos médicos. É isso que o Código de Ética Médica, em qualquer ponto do planeta, acaba por afirmar. O médico, ele tem um dever fundamental, ele tem uma responsabilidade fundamental com os doentes em geral, e principalmente com o doente que está ali à sua frente, quando vai se consultar, que deve ter toda a sua atenção. Então, portanto, essa ética beneficente ou da benevolência e da dedicação ao próximo, né, ao doente, ao paciente, atravessa toda uma geração médica há vários milênios. E uma conclusão que eu posso tirar dessa pandemia, que afligiu e que ainda aflige o mundo, é que as virtudes dos médicos e de todos os profissionais da área da saúde vieram à tona. Foram profissionais dedicados, diligentes e eficientes em todos os pontos do planeta. Os médicos, eles colocaram os direitos do paciente acima dos seus próprios interesses. Isso faz parte da nobreza da sua profissão, do seu caráter. Nós vimos, nesses últimos meses, uma ética muito viva por parte dos profissionais da saúde, né? Essa ética médica, hipocrática e paternalista, de dedicação ao próximo, de respeito pela vida, pela integridade física das pessoas, paralelamente a essa evolução milenar, sobretudo em relação ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde o pós-guerra nasce a doutrina dos direitos humanos, que ocorreu o crescimento de outros valores éticos, que também devem ser naturalmente preservados. Essa bioética centrada na pessoa humana, na igualdade, na não discriminação, né? No reconhecimento de que as pessoas, todas as pessoas, são sujeitos portadores de direitos e que os médicos e todos os profissionais da saúde têm responsabilidade sobre as pessoas, sobre os doentes, sobre os pacientes. E é nesse contexto, há novos direitos que devem ser considerados e respeitados. Um desses direitos é o direito ao exercício da liberdade da pessoa, da autodeterminação, da autonomia e, portanto, o direito de fazer escolhas em matéria de cuidados. E esses valores, esses direitos, traduzem uma doutrina conhecida dos profissionais da saúde e da sociedade em geral, a doutrina do consentimento informado ou de uma diretiva antecipada de vontade. Conclusão, não há incompatibilidade alguma entre o dever dos médicos de fazerem o bem e promoverem o bem e em tratar as pessoas da melhor maneira possível. E, por outro lado, também o respeito por essa autonomia, por essa liberdade, né? Pela privacidade de cada paciente, o respeito por aquilo que é íntimo. Os nossos produtos biológicos, eles são nossos, né? O nosso DNA, o nosso sangue, ele é nosso. É claro que a ciência, ela depende da colaboração da sociedade para que possa avançar,
mas sem ferir a privacidade e a nossa intimidade. Tudo deve ser feito com todo cuidado e cautela. Por isso que essa autonomia deve ser profundamente respeitada e não deve ser essa pandemia que terá o direito de desrespeitar essa nossa privacidade, essa nossa intimidade que é individual. Outro ponto que deve ser levado em consideração é o valor da justiça no cuidar, no qual nós acabamos nos deparando com uma certa violência em relação ao coronavírus. O valor da justiça nos diz que uma sociedade civilizada, ela deve providenciar a todos os seus membros condições básicas de humanidade, como, por exemplo, o acesso à saúde e à educação. A ética médica contemporânea tem que introduzir esse valor de justiça enquanto equidade. E esse valor é essencial, de que todas as pessoas são frutos de sua dignidade, fruto de seus direitos inalienáveis, devem ter acesso a determinados bens. Isso é um direito fundamental de qualquer pessoa em qualquer parte do planeta. É uma conclusão que podemos tirar dessa pandemia. A ideia de que nós, quando nós estamos à beira da morte, o que nós mais valorizamos é a nossa saúde. Ou seja, quando estamos doentes ou quando corremos risco de morte, tudo passa para o segundo plano. Tudo é muito importante na vida, mas quando nós estamos doentes, é a saúde o nosso valor central. Uma sociedade organizada consegue para todos os seus cidadãos, sejam eles ricos, pobres, qualquer que sejam as suas convicções religiosas ou políticas, seja ou não uma pessoa portadora de deficiência, seja homem, mulher, criança ou idoso, as mesmas condições básicas de acesso à saúde. E isso tem um valor absoluto dentro dessa bioética moderna contemporânea. Podemos fazer uma reflexão no que diz respeito, por exemplo, aos leitos de UTI de respiração mecânica. Muitos países entraram em enormes conflitos éticos. Muitos países europeus, Estados Unidos, também depararam-se com graves conflitos éticos, pois o problema dessas situações catastróficas é que não podemos prever a quantidade da procura do estabelecimento de saúde. Portanto, tem que se estabelecer prioridades do ponto de vista ético. Partindo desse pressuposto de que todos devem ter acesso à saúde, mas, por outro lado, precisamos ver que numa situação dessa natureza pode surgir essa questão de priorização e que essa priorização não pode ficar a cargo exclusivamente dos médicos e dos profissionais da saúde, como, por exemplo, os pacientes que necessitam de aparelhos de ventilação mecânica e se deparam com a falta deles nos hospitais. Então, como priorizar o acesso à saúde sob o ponto de vista ético em situações de absoluta escassez de recursos? Quando os médicos se encontram numa situação em que têm que escolher vidas a salvar, eles entram num dilema ético de suas vidas e essa responsabilidade não pode ser atribuída somente aos médicos. Essa responsabilidade de escolher vidas que podem ou não ser salvas. Essa é uma responsabilidade coletiva, é uma responsabilidade de toda uma sociedade, pois nós não podemos prever essas situações catastróficas, o que pode acontecer, né? Mas nós podemos ter linhas e diretrizes para que, num caso concreto, os médicos e os profissionais da saúde, eles tenham ferramentas para poder agir na escolha dos pacientes. E o mais importante de tudo, não pode haver discriminação. Né? A ideia que parava no ar era de que temos poucos recursos, temos poucos leitos de UTI, temos poucos ventiladores mecânicos, então vamos aplicar um critério fácil de aplicar, que é da idade avançada. Uma ética médica, uma ética global, social, centrada na dignidade da pessoa humana, no seu valor intrínseco, nos seus direitos inalienáveis, é uma ética que não permite discriminação por qualquer característica, inclusive a idade. Portanto, devem ser sempre encontradas ferramentas para a priorização da ética de maneira clara para a sociedade em geral, para que a sociedade também possa participar. Mas não podemos criar estigmas em dizer que há classes de pessoas que não podem ter acesso à saúde pela idade ou por qualquer forma de discriminação. Para concluir, que eu quero falar, hoje a ética médica ela tem desafios enormes para enfrentar, porque a essência da profissão médica é fazer o melhor tratamento possível para cada paciente em sua individualidade, em sua dignidade, e assim aliviar o sofrimento deles, né, de todos os doentes.
Para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a pessoa humana, ela é o centro do universo. E essa congruência em que a bioética, em que tem a bioética de um lado e o biodireito do outro, ela é absolutamente fundamental. Por isso, os princípios da bioética são tão importantes. A autonomia da vontade, a justiça, a beneficência, a não maleficência. É inaceitável que o interesse público venha violar os direitos básicos das pessoas, como o respeito pela sua autonomia, pela sua integridade física, pela sua privacidade, pela sua dignidade. Nós temos que encontrar caminhos para o avanço da ciência, mas sem colocar valores éticos sagrados em segundo plano. Eu acredito que tudo começa com a educação e com a cultura. Com a educação para a saúde e para a cidadania, né? Pois cidadãos educados, eles vão saber tomar as melhores decisões em prol do interesse coletivo, né? Como no caso, por exemplo, dessa pandemia, né? Da quarentena, né? Cidadãos educados, instruídos, sabem agir da melhor forma para proteger, para se proteger e fazer o que é melhor para suas famílias e para a sociedade em geral. Muito obrigada pela atenção de todos. Bom, parabéns pela exposição e pelo entusiasmo também na exposição, viu, doutora Janaína? Obrigada, doutor. Muito bem feita. Demonstra que você estudou bastante, se preparou bastante e que você continue assim, sempre com sucesso. Obrigada, doutor. Eu passo a palavra para o doutor Marcelo Augusto Freitas, que vai falar, o tema dele é a culpa imprópria na prescrição da cloroquina. Olá, boa noite a todos. Estão todos me ouvindo? Tá ok o áudio? Ok. Maravilha. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer e cumprimentar a antiga diretoria na pessoa do Dr. Odinei, a nova diretoria na pessoa do Dr. Henry, Dr. O'Malley, além de meu sócio, é meu parceiro aí de publicações e desenvolvimento científico, e também, por final, sem mais delongas, ao Dr. Eudes, e aí muito me honra com a presença dele na minha banca de mestrado. Bom, enfim, vamos falar hoje rapidamente sobre os reflexos jurídicos de se ministrar drogas nesse contexto do Covid-19. Drogas ministradas sem o respaldo técnico, ok? Como sabemos, muito vem se falando a respeito da cloroquina, sendo que a cloroquina ela é destinada ao tratamento de malária, amebíase hepática, artrite reumatoide, lúpus, sarcoidose e doenças de fotossensibilidade. Em nenhum momento foi comprovado a utilização da cloroquina, da hidroxicloroquina e afins no tratamento do Covid-19. Esses testes ainda não foram realizados e, como será demonstrado a seguir, há muitos estudos que ela pode, na verdade, ser maléfica em vez de benéfica. Temos aí no artigo 38 da Lei de Antidrogas, a Lei 11.343, ela fala o seguinte: prescrever, ministrar culposamente, aqui não se fala de dolo, drogas sem que delas necessite o paciente ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo à determinação legal ou regulamentar. E ainda no parágrafo único diz que esse profissional deverá ser notificado pelo juiz, no caso, a ser responsabilizado também administrativamente. Então, temos aí, não preciso relembrar alguns tópicos como o que seria crime, que é ação ou omissão, o que seria o fato crime, que é a ação típica, ilícita, antijurídica e culpável, nem o que é dolo ou culpa, no caso do dolo se quis o resultado, ou da culpa apenas se deu causa. O que temos, na verdade, que relembrar aí são alguns aspectos do direito penal, como o crime de mera conduta, também chamado de
de crime de simples atividade, no qual esse preceito legal narra tão somente o comportamento a que se quer proibir ou impor a penalidade caso ocorra, não fazendo menção do seu resultado material, tampouco exigindo a sua produção. Rogério Greco cita aí como o artigo 150 do Código Penal, que é a violação de domicílio. Temos também o artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, que é entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, no qual a simples conduta de se entregar o veículo já gera esse risco, o risco de lesão. Então, esse crime, a partir desse momento, já é punido sem que ocorra acidente ou o chamado resultado finalístico do ato. Temos aí a divergência na doutrina que também diz sobre o perigo abstrato. Uns dizem que o de mera conduta se iguala ao perigo abstrato, outros discordam dessa corrente e dizem que são diferentes um do outro. O que seria do perigo abstrato? Da mesma forma, ele pune a ocorrência do crime com a prática do comportamento que gere risco, também chamado de crime de perigo presumido. Como o próprio nome já diz, haverá presunção de que a conduta praticada gerará perigo de dano, provocará perigo à vítima. Aí o doutrinador Fernando Capês utiliza o exemplo como porte legal de arma de fogo. Enfim, esses dois tipos penais não exigem a lesão efetiva do bem jurídico tutelado, mas sim a colocação em risco, que no caso seria aquele artigo 38 que foi citado anteriormente. Passemos a desenvolver esse tema um pouco melhor. Sobre o cometimento dessa prescrição de cloroquina. O intuito de esclarecer que lá o artigo 38 se fala sobre prescrever ou administrar culposamente, culposamente seria na modalidade de imprudência por expor o paciente a riscos desnecessários, no caso os efeitos colaterais, por não observar os ditames legais de dever de cautela, por trazer um mal ao paciente. Esse médico não estaria obedecendo os guidelines. O que seria um guideline para a medicina? É uma diretriz de determinada ação, é um modo operandi, é o padrão de comportamento que se espera do médico naquela determinada situação. Então, tem o objetivo de otimizar os processos de atendimento médico e de atuação em si do médico. No caso do parâmetro da negligência, perpassa já pela imprudência e se deslinda no ato do médico deixar de fazer aquilo que a diligência normal se impunha ao caso. Como, por exemplo, ele se furtou de estudar os casos pregressos sobre o uso da substância ministrada, analisando os riscos e os efeitos colaterais que iria se apresentar na doutrina médica, por exemplo, sobre aquele uso. Enfim, o artigo 38 dá esse âmbito, essa visão sobre a prescrição da cloroquina, no qual temos vários estudos, que eu vou relatar agora para os senhores e as senhoras, sobre os efeitos da cloroquina. Muito se tem comparado do Covid-19 com outras doenças. Um grande exemplo aí que muitos têm falado sobre as anemias sideroblásticas, também chamadas de SA. Há relatos da mesma forma que ela poderia ser tratada com o uso da cloroquina, mas muitos estudos também dizem, como um pequeno trecho aqui, o tratamento com cloroquina não é uma boa opção para os pacientes com SA. Enfim, temos também muitos comparativos com as SARS-CoV, SARS de síndrome respiratória aguda grave, e também de MERS-CoV, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, também parecida por ser uma infecção viral, e os estudos apresentaram que a cloroquina tem uma toxicidade limitada e até aceitável. Porém, ela
se usada acima do necessário, com uma dosagem alta, trará riscos iminentes à vida. O trecho aqui do estudo diz, pode resultar em um baixo risco e benefício, pelo menos quando usado em condições de risco de vida. Esse estudo alerta para ser usado só em SARS e MERS, no caso de haver o risco iminente da vida. Então, se a pessoa não tem mais outra chance de tratamento, se o médico não tem outro respaldo técnico-científico, se usa como a última ratio, digamos assim, o uso da cloroquina, por ela também não ter sido aprovada para esse fim. Enfim, a problemática da cloroquina é que os testes de efetiva empregabilidade devem ser feitos em humanos. Em outros mamíferos, como normalmente é feito, os testes prévios de uso não funcionam porque, como se sabe, em ratos e demais mamíferos, como gado, por exemplo, não é esse tipo de COVID que acomete eles, é outro tipo. Então, não se tem um resultado finalístico esperado. Outros estudos aqui, como irei demonstrar, a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, pelo Instituto Nacional de Saúde, especificamente pelo jornal acadêmico Cells Research, revela a potencialidade da utilização da cloroquina, sendo clinicamente possível o COVID. Só que ele diz, esse viés está sendo analisado o baixo custo e uma possível segurança trazida por a cloroquina ser usada há mais de 70 anos naquelas outras comorbidades que eu disse anteriormente. Esse é um dos únicos que citam como efetiva utilização, mas também não revela nenhum estudo clínico eficaz. Já a National Center of Biotechnology Information, que também é um padrão de publicação internacional, fala sobre o uso da hidroxicloroquina, da cloroquina, pode ser utilizada em doenças autoimunes, conquanto considera-se segura e possuidora de efeitos colaterais relativamente leves, mas que podem causar envenenamento caso seja utilizada em dosagens muito altas, provocando distúrbios cardiovasculares que podem levar à morte do paciente. O estudo também foi enfático em dizer que o autotratamento não é recomendado, justamente pelo perigo da alta dosagem. Outros estudos revelam que foi notado arritmia nos pacientes que utilizaram esses medicamentos em doses mais altas. Estudo aqui do Canadian Medical Association Journal, o jornal canadense, no caso, fala sobre o problema do uso prolongado da cloroquina, da oxicloroquina, com a combinação do antibiótico azitromicina. Ele citou os seguintes problemas que podem levar ao paciente: a hipoglicemia, inquietação, confusão, delírios, arritmia cardíaca, ataques epiléticos, parada cardíaca, podendo chegar a óbito o paciente. Um dos únicos periódicos que demonstrou ser favorável à cloroquina é justamente um periódico chinês, é o Science China Life Science. É um jornal também de medicina chinês, que ele não comprovou também, repito, a efetividade do tratamento. Ele apenas comparou a semelhança da estrutura proteica do vírus entre o vírus do Covid-19 e o do SARS, que eu havia falado anteriormente, que é a síndrome respiratória aguda grave, que ela tem, provoca males parecidos no paciente. Já a revista The Lancet, aqui já nos encaminhando para o final, para não extrapolar o tempo, é uma revista especializada em medicina do Reino Unido, criada em torno de 1820, basicamente, tem o maior resultado
o maior estudo observacional publicado, conhecido em periódicos especializados, sobre o uso da hidroxicloroquina, que foi realizado com aproximadamente 100 mil pacientes hospitalizados, indicando uma mortalidade acentuada nos que receberam este medicamento, ocorrendo problemas de taquicardia e fibrilação ventricular. Esse estudo aí é o de registros internacionais de 671 hospitais de 6 continentes e que receberam hidroxicloroquina e cloroquina com ou sem uso da azitromicina. Outro estudo também desta The Lancet fala que não foi possível confirmar benefícios obtidos com a utilização da hidroxicloroquina ou cloroquina em pacientes. Cada um desses, o trecho aqui, né, que eu grifei. Cada um desses esquemas de drogas foi associado à diminuição de sobrevida hospitalar, ao aumento da frequência de arritmias ventriculares quando usado no tratamento de COVID. Por fim, aí, o último que eu tenho para citar é o Medrix, que é também um jornal especializado da CSLH, a Cold Spring Harbor Laboratory, que é uma instituição sem fins lucrativos de pesquisa da Universidade de Yale, juntamente com um dos maiores bancos de dados de conhecimentos na área da saúde. Ele disse o seguinte: concluiu que não existem evidências que o uso da hidroxicloroquina com ou sem azitromicina reduzisse o risco de ventilação mecânica em pacientes com Covid-19. Porém, foi verificada uma associação de aumento da mortalidade geral dos pacientes tratados apenas com a hidroxicloroquina. Espero que tenha trazido aí um esclarecimento sobre vários estudos, e aí fica a discussão. Será que o médico não poderia ser enquadrado nesse artigo 38 da Lei de Drogas por ser um crime de mera conduta, por ele ter agido de maneira culposa? Será que a bioética iria em defesa desse médico? Será que o próprio paciente ele não teria o direito de escolher o seu tratamento, ou ele seria totalmente ou parcialmente ignorante nos termos científicos do alegado para escolher o seu tratamento, por ele ter outra profissão? Ele não tem o direito de escolha, assim como o paciente, pelo menos no Brasil, não tem o direito de pedir a retirada de aparelhos para que ocorra sua morte. Enfim, essa é a minha explanação de hoje. Espero que tenha ficado claro. Foi um pouco corrido, porque vários estudos, e eu apenas selecionei alguns aí para estar lendo para vocês. Mas espero que tenham compreendido e fico à disposição. Passo a palavra para o Dr. Eudes. Muito bem, doutor Marcelo. Foi uma ótima, dá para perceber que seu trabalho teve uma ótima pesquisa, não só pesquisa nacional, como pesquisa também internacional. Isso enriquece muito a sua exposição. E eu tenho certeza também que no seu mestrado, que será defendido brevemente, você terá também esta brilhante pesquisa, né, de campo, pesquisa nacional ou até mesmo internacional, com referência ao seu tempo. Então, muito obrigado e mais uma vez parabéns também. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a doutora Gabriela Lima Vasconcelos Dias, cujo tema é Diretivas Antecipadas de Vontade em Meio à Pandemia. Boa noite a todos. Consegue me ouvir direitinho? Tudo bem? Meus cumprimentos ao vice-presidente, né, doutora Tique, ao doutor Eudes, né, por essa oportunidade incrível, por estar delegando essa
orientando, né, esse grupo de estudo, a Comissão de Biodireito, aos colegas expositores, doutora Janaína, doutor Omaire, doutor Marcelo, e também a lembrança aqui ao doutor José Lucas, que infelizmente não pôde comparecer, e a todos os presentes que estão aqui nos prestigiando, né, nessa terça-feira, agora já é boa noite, né, nessa terça-feira à noite. E sem mais delongas, né, eu vou falar um pouquinho sobre as diretivas antecipadas de vontade em meio à pandemia. Doutora Janaína trouxe os conceitos bioéticos bem, de forma belíssima, né, uma forma bem conceituada, né, assim como o doutor Omar e o doutor Marcelo, então eu não vou me alongar na parte muito conceitual, vou passar para a questão das diretivas antecipadas mesmo e no cenário da pandemia. E o que são, afinal de contas, as diretivas antecipadas de vontade que tanto se fala, né? Segundo a resolução do CFM, a resolução 1995 de 2012, as diretivas antecipadas de vontade é um conjunto de desejos prévio e expressamente manifestado pelo paciente sobre cuidados e tratamentos que ele quer ou não receber quando ele já não tiver mais capacidade para expressar a sua vontade. Ou seja, a partir do momento que ele não tiver mais, não for mais capaz de falar se ele quer ou não determinado tratamento, as diretivas antecipadas, elas vão já fazer esse papel. Essa resolução, ela traz como opção, ela traz o procurador da saúde, ela traz... Hoje no Brasil se confunde diretivas antecipadas de vontade com testamento vital. Mas é preciso determinar, né, que diretivas antecipadas é um gênero, cujas espécies têm testamento vital, a ordem de não reanimação, o procurador da saúde é uma espécie de diretivas antecipadas, né, onde você consegue determinar que alguém responda por você quando não tiver mais essa capacidade. Então, essas espécies são as que são debatidas hoje. E dentro das diretivas antecipadas de vontade, quais são os princípios e benefícios de se ter um documento ou uma forma que esteja expressamente a sua vontade, né, quando você não tiver mais essa capacidade? Primeiro, fala-se em autonomia do paciente, né, um princípio basilar da bioética, princípio que vem cada vez mais criando esse corpo, criando essa forma, principalmente no direito médico, né, a partir do momento que eu determino como eu quero meu tratamento, como eu quero ser tratado, né? Como a doutora Janaína falou, a questão de escolher como morrer, né? Escolher um tratamento no final da vida e já deixar ali de forma expressa como você quer ser tratado, mesmo que você não tenha naquele momento essa capacidade de expressar. Isso traz faz com que o profissional, a família, respeite essa escolha do paciente, né, quando tem algo expresso. Isso reduz o medo do paciente em situações inaceitáveis a partir do momento que você começa a conversar claramente, porque para fazermos esses documentos, para expressarmos a nossa vontade, é preciso termos uma conversa franca com um médico de confiança e também com seus familiares, né? Para, a partir daquele momento, expressar como que eu quero morrer, como é que eu quero terminar a vida, como é que eu quero que ser tratado, se eu quero um tratamento, se eu não quero um tratamento. E isso também aumenta a proteção jurídica do médico, o alívio moral para os familiares, porque o familiar ali, quando um paciente não tem expressamente a sua vontade, né, não disse, não determinou se ele quer continuar ligado às máquinas, se ele quer desligar, a família, além de viver tá vivendo aquela dor,
vive esse dilema moral, né? O que decidir, o que fazer, qual seria a melhor opção, né? E, além do mais, tem a questão do caráter econômico, né? A partir do momento que, por exemplo, uma pessoa escolhe não prolongar um tratamento, não... E tem a questão de fazer liberar um leito, por exemplo, para outros pacientes, né? E isso, quando a gente fala em diretivas antecipadas de vontade, a gente lembra logo de uma morte digna. Se eu tenho o direito de escolher, né, como viver, e a gente quer sempre viver com dignidade, por que eu não posso escolher como morrer, né? Morrer de forma digna? E a dignidade humana, que para mim pode ser digno, para outra pessoa pode não ser, né? Ontem mesmo a professora Luciana Dadalto falou nessa questão de escolha da morte digna, da questão de até mesmo a obstinação terapêutica, que para mim hoje eu decido não ter um prolongamento do processo da morte. Alguém pode falar, não, eu quero ficar até o último momento, até o último suspiro, não indo pela ortotanásia, mas realmente uma obstinação terapêutica. Então, a morte digna, o que é a morte digna? É pelo menos ter seus direitos respeitados, né? Seja, ter o direito de despedida, ter pelo menos um acesso ao tratamento, né? E o que o cenário da Covid ele nos coloca? O cenário que hoje nós estamos vivendo. Primeiro, quando a gente fala em diretivas antecipadas, a gente já pensa em uma doença terminal. O paciente está em estado terminal, o paciente não tem mais cura e ele não tem mais a capacidade de opinar, né? De falar, de se expressar. Mas coronavírus é uma doença aguda e curável. O Dr. Almari trouxe os dados, né, os números bastante impressionantes, infelizmente com um grande índice de óbitos, mas ainda assim é uma doença curável, apesar de ter um medicamento específico, a maioria dos pacientes são recuperados, né? A maioria dos pacientes estão se recuperando, estão em processo de cura. É uma doença infecciosa que de uma progressão muito rápida, sim, mas é uma doença curável, uma doença aguda e curável. Não se enquadra numa doença, por exemplo, uma doença crônica, não se enquadra numa doença terminal. Por não ter essa questão de não ter um medicamento específico, de um medicamento que possa falar, esse medicamento vai curar a Covid, ela pode ser tratada de forma paliativa, que é justamente não dar um medicamento de cura, mas dar o conforto, o alívio dos sintomas. O alívio dos sintomas físicos, o alívio moral para a pessoa e para a sua família. E aí a gente entra e além de ser essa doença, não se enquadrar numa doença terminal, estamos também vivendo numa escassez de recursos, né? Os profissionais estão sobrecarregados. A pandemia evidencia uma vulnerabilidade social e política muito grande, né? A escassez de recursos coloca que profissionais façam a escolha de quem vai receber ou não o tratamento, né? E os que não recebem, que não são escolhidos para receber esse tratamento, querendo ou não, entram nessa parte dos cuidados paliativos, né? São tratamentos que você vai fazer em casa, espera melhorar. E esses médicos, esses profissionais estão sobrecarregados. Será que eles estariam aptos a fazer essa escolha, nessa pressão de ter que curar alguém, de ter que achar um meio de salvar aquela vida, sendo que é uma doença que pouco se conhece, agora que sabe-se os sintomas padrão, mas ainda tem sintomas que de vez em quando aparecem sintomas novos,
que não estavam evidenciados, mas já estão sendo ligados ao Covid. Então, isso qualifica essa questão de, hoje, o paciente, a pandemia trouxe à tona a nossa finitude. Então, ficou evidenciado que a qualquer momento acaba, né? Essa evolução da doença da Covid nos trouxe que a qualquer momento nossa vida acaba. Hoje a evolução da doença é rápida, mas nos evidencia isso. E o profissional ali sobrecarregado, que não tem sequer material de proteção para ele, teria condições de escolher, né, quem vai receber o tratamento adequado ou não. Isso é uma sobrecarga física, emocional para o profissional enorme, né? E acaba tendo uma sobrecarga jurídica. Como o doutor Marcelo diz, além de ter a pressão também de eu quero esse medicamento porque está sendo veiculado que ele vai curar Covid, eu quero esse tratamento, mas o paciente, apesar de ter autonomia, está sendo capaz também de escolher esse tratamento, já que nós estamos vivendo um cenário totalmente atípico. Não se sabe as consequências da doença, não se sabe as consequências do tratamento de determinados remédios, se tem essa eficácia, se não tem, quais são as consequências a longo prazo. E aí a gente entra justamente nessa questão de os documentos que, porventura, eu tenho de diretivas antecipadas valem nesse cenário. Eu estou preparada hoje, eu tenho um testamento vital, por exemplo, falando que eu não quero a reanimação ou então não quero ficar ligado aos aparelhos. Está valendo nesse cenário, uma vez que hoje a gente vê notícias por aí que o paciente passou alguns meses em coma induzido e sobreviveu ao Covid, ele saiu do coma. Até que ponto essa questão ela vai entrar nesse debate, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a ordem de não reanimação ela foi muito divulgada logo no início da pandemia, porque os hospitais acreditavam que era melhor não arriscar uma equipe médica a ser contaminada para reanimar um paciente contaminado, por exemplo. Um paciente contaminado com Covid precisaria de reanimação e acreditava-se que era melhor não fazer essa reanimação para não expor a equipe médica, já que não se conhecia a verdadeira... Não se conhecia como a gente tá sabendo lidar um pouco melhor hoje, né? Então, o debate que eu trago aqui hoje não tem tantas respostas. Na verdade, são questionamentos da questão das diretivas antecipadas de vontade, que hoje é preciso falar na morte, é preciso a gente falar de finitude de vida, principalmente agora, mas diante de uma pandemia, diante de uma doença que a gente não sabe a real cura, o real tratamento, como ela evolui ou não, alguns pacientes, no início pacientes de risco, que tem comorbidade, mais fácil de ser acometido, mais fácil de vir a óbito, mas já tiveram pacientes jovens, tem comorbidades, que morreram também. Então, isso traz uma pessoa que se abre mão, por exemplo, do tratamento. Tivemos, logo no início também, em abril, foi noticiado que uma senhora na Bélgica abriu mão do respirador para um jovem. E ela abriu mão conscientemente, dizendo que já teria vivido bastante. Até que ponto essas escolhas são válidas nesse momento, né, nesse cenário? Diante de documentos, dessas vontades expressas, realmente aliviaria a carga, a pressão que o médico, que o profissional está tendo naquele momento de escolha, mas também coloca-se uma pressão sobre o paciente, né?
nessa questão de saber o que escolher, de saber se realmente quer ou não quer ficar naquela situação. Então, são questionamentos que trazem a gente, levam a gente a pensar a questão da dignidade também, né? A questão de morrer dignamente, a escassez de recurso. Quem não é escolhido para o tratamento tem um sentimento de abandono. É a questão de dos cuidados paliativos, né? Trazido pela pandemia, a questão da humanidade, o direito à despedida, né? O paciente que está ali, que foi internado, por exemplo, por Covid, não tem direito a acompanhante. Então, se ele tiver um procurador de saúde, como que esse procurador de saúde vai informar ao médico as suas vontades, né? Então, tudo isso são questionamentos trazidos. Ao meu ver, nesse cenário, é um cenário atípico que precisa realmente ser debatido essas questões. Infelizmente, não temos recurso suficiente para todo mundo, mas precisamos ter humanidade, precisamos ter empatia e, principalmente, levar esse debate para o mundo, para a sociedade em si, porque precisamos falar da morte, tirar essa questão de que morte é um tabu, de que se falar da morte vai atraí-la. Nós precisamos falar, porque é um ciclo da vida. Então, são esses ponderamentos que eu trago, espero ter acrescentado as brilhantes exposições dos doutores e ter trazido questionamentos e reflexões para todos. É isso, obrigada. Muito bem, doutora Gabriela. Sua abordagem foi excelente, como a dos demais colegas. O tema é um tema muito novo, é um tema muito recente, e eu tenho certeza que a sua exposição atingiu os objetivos deste encontro. Um dos objetivos, pelo menos, era a atualização dos advogados com relação a problemas bioéticos existentes hoje e que são comuns também na área do direito. Então, meus parabéns também. O doutor José Lucas, nós já estamos antes, comunicamos, ele teve um evento na família, a morte da avó, ele não pôde comparecer para fazer a sua exposição. E com isso nós encerramos aqui o nosso encontro. A nossa proposta foi exatamente esta: fazer com que os colegas tenham conhecimento a respeito dos assuntos atuais que estão envolvendo a bioética e envolvendo também diretamente o direito. Eu acredito que os colegas expositores conseguiram atingir o intento da comissão, que era justamente abrir um espaço para que cada um pudesse trazer ali um dividendo cultural a respeito dessa nova ciência, que é a bioética, que no direito ela recebe a roupagem de biodireito. Então, cumprimento mais uma vez os colegas expositores, elogiando aí a atuação de cada um deles, parabenizando também a todos e apresento também os agradecimentos ao Dr. Henry Atik, que nos recebeu de uma forma muito fidalgal. Agradeço também ao Dr. Odinei Bianchini, que faz parte também desse nosso grupo de advogados. Agradeço o Dr. Marcelo Henrique, que é o presidente da subseção, pelo espaço cedido, e parabenizá-lo também pelo sucesso da empreitada, não só com relação à Comissão de Bioética, como também com relação às demais comissões. E agradeço também o Fernando, que nos deu todo este respaldo tecnológico. Tá bom? Então, da minha parte, boa noite a todos e numa próxima oportunidade nós estaremos presentes com novos temas. Boa noite. Boa noite a todos.